É muita vergonha alheia. Gente, na nossa vida, às vezes surgem pessoas que, ao olhar pra ela, você pensa assim: como que pode existir alguém tão equivocado, tão errado em tudo que diz, que fala, que faz? E você fica até tentado a confrontar, a questionar, a expor o erro da pessoa porque ela tá ali falando besteira, prejudicando a formação da opinião dos próprios ouvintes dela. Mas, no fim das contas, você percebe que você não precisa fazer nada, porque a pessoa se humilha, se destrói, se expõe sozinha. Então bora aqui para esse post aqui, põe aí, ó. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte? Todos, ministro. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe. eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Quem gosta Ministra de Carmen, eu silêncio não é. agradeço sua gentileza. E o ministro Gilmar, aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou: Flávio, teu voto foi tão curto. No dia, só para destacar, ministra Carmen, das imagens, o mesmo discurso. Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente. Ele absolveu o Bolsonaro e condenou o STF. Ele deixou muito claro que, na visão dele, o tribunal tornou-se um tribunal político, né? Coisa que a gente vem martelando aqui já faz tempo. E apontou fragilidades também, né, Mário? Ele apontou muitas fragilidades na decisão do ministro Alexandre de Moraes, principalmente com relação às provas, né? Eles colocaram cogitações, aliás, eles colocaram suposições, circunstâncias e extrapolações no lugar dos fatos. De fato, se você olhar, se você examinar o que eles colocaram ali como motivo da prisão, não há provas materiais. Isso aqui eu já disse, não há provas materiais. Não conseguiram também mostrar que o que aconteceu em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. O que aconteceu ali, aquela depredação, foi porque não houve golpe, porque não haveria golpe. Isso para mim ficou muito claro. Eu escrevi que eles estavam criminalizando cogitação, eles estavam criminalizando bilhete, eles estavam criminalizando discurso político, declaração, e o ministro Fux, com o embasamento jurídico, mostrou isso. Tanto é que ninguém está questionando os fundamentos das decisões do Fux. O que vem acontecendo recorrentemente é o STF se colocando no papel do legislador, ou seja, fazendo leis, estabelecendo normas. Você tem também o STF interpretando uma liberdade absoluta à Constituição, e quando o Fux diz que o STF não tem competência, a sua incompetência absoluta para julgar quem não tem foro especial, ele está seguindo rigorosamente a Constituição. Vamos lembrar que essa regra foi mudada de novo no ano passado, aliás, este ano, no início deste ano, se não me engano foi março, claramente como uma jurisprudência de ocasião. Ele também, quando ele reafirma o papel de que cabe ao legislador fazer as leis, ele está dando outro recado. E ele está seguindo também, literalmente, a Constituição Federal. A gente esquece que existe uma Constituição. Vira tudo uma mixórdia. O STF está fazendo o que quer com a Constituição. A Constituição virou mulher de malandro. Não pode. Vocês notaram aí o desespero do meu colega, ele está nervoso. Eu não tenho dúvida que ele ficou, atento a todos os argumentos. O Lindbergh sabe muito bem da qualificação do Fux e não dá para falar em qualquer tipo de indicação, já que, inclusive, foi uma indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Diferente do que nós estamos vendo, o ministro Fux, além de ser um grande jurista, eu poderia citar primeiro colocado para promotor de justiça, primeiro colocado para juiz, integrante do Supremo Tribunal de Justiça, agora do Supremo Tribunal Federal, autor de livros, doutor em direito. Diferente do que ele falou, baseado em jurisprudência, baseado em peças jurídicas, baseado em juristas renomados, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dino, na data de ontem, estavam nervosos, em momento com raiva, brincando um julgamento que sim deveria ser feito na primeira instância ou pelo pleno, falando em patetas, em Mickey, em cartão de crédito, dizendo que não tem medo do Twitter. Olha o padrão
dos juízes que antecederam o ministro Fux, que inclusive está até agora, que deixou claro que montou uma equipe com argumentos técnicos, que trouxe elementos, um verdadeiro jurista. E é importante salientar, se o deputado Lindbergh não comentou, a incompetência absoluta da primeira turma. Isso traz uma insegurança jurídica enorme. Já vi vários movimentos dos advogados de defesa trazendo, inclusive, essa peça para problemas posteriores. E eu lembro, o colega, que inclusive o ex-presidente, ou melhor, o presidente Lula, foi preso e solto em função de um erro de foro. Então ele está diante, ele estava sendo condenado em primeira instância, depois foi condenado por vários juízes em segunda instância. Então nós estamos diante de uma aula jurídica. Essa questão da primeira turma, eu não tenho dúvida, uma primeira turma contaminada de ideologia. Ministro Flávio Dino, que tem a sua vida clara, né, numa esfera, numa ideologia de esquerda. Ministro Zanin, advogado do presidente Lula, que ganhou como prêmio a sua indicação. Ministro Alexandre de Moraes, que foi vítima e é julgador. Como se pode analisar, em termos jurídicos, essa primeira turma? Por isso que nós temos uma incompetência absoluta e esse julgamento tem que ser anulado imediatamente. O ex-juiz Sérgio Moro conduziu toda a fase de instrução desta ação penal. Conduziu com claros objetivos políticos, em busca dos aplausos e para construir uma imagem de combatente, que é, evidentemente, incompatível com a figura do juiz. Para saber se há suspeição ou não, basta verificar onde está hoje o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro assumiu um cargo político no governo eleito depois que o aqui apelante foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais. Então, esse fato por si é suficiente para mostrar toda a atuação política, com o devido respeito, que norteou a condução deste processo. Quando se fala em suspeição, é preciso ter em mente a teoria da imparcialidade objetiva, segundo a qual a estética da imparcialidade é o que deve prevalecer. Se houver dúvida sobre a imparcialidade, há que se reconhecer a suspeição. Veja, às vésperas da audiência, nós fomos surpreendidos com o HD disponibilizado às defesas de 78 terabytes. Humanamente impossível você analisar 1 bilhão de páginas. É por isso que, inclusive, nós, da defesa do Felipe Martins, estamos com o mandado de segurança, ainda com o André Mendonça, a ser apreciado. Não, as defesas não tiveram acesso à integral, a todo o processo, e hoje nós tivemos um julgamento onde nascem mais nulidades. O que são nulidades? São violações à forma. Veja que o ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo, ele inicia hoje o julgamento criando mais nulidades. É um processo eivado de vícios, eivado de erros, eivado de nulidades. Isso tem um motivo, porque é um processo criado de forma atropelada a finalidade última, que é condenação do Bolsonaro e eliminar a direita. Esse processo, ele nasce com esse objetivo. Quem lembra do ditado missão dada, missão cumprida? É um processo que tem uma finalidade, que é condenar ainda em 2025 o Bolsonaro. Por isso, cheio de atropelos e violações às regras. Hoje é o dia do julgamento, como disse o Fux foi muito técnico. O Fux que não pesa nem para a acusação, nem para a defesa, não está de forma alguma favorecendo a defesa do Bolsonaro, dos acusados, tampouco está se inclinando à forma de condução do Alexandre de Moraes. Ele disse, né, veja, hoje a imprensa repercutiu, o Fux interveio e disse, eu vou analisar as preliminares. Por óbvio, um julgamento ele se inicia dessa forma. Primeiro você analisa as preliminares colocadas tanto pela acusação como pela defesa. O que são as preliminares? São questões de nulidade, são questões de violações à forma. Veja que, encerrada a instrução com os interrogatórios, as partes tiveram alegações finais escritas. Nas alegações finais escritas, as partes, as defesas, trouxeram novas teses, inclusive teses atacando nulidades. Vieram as alegações finais orais e agora é o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, ele pulou a etapa no julgamento hoje de discutir as nulidades, criando aqui
mais uma nulidade para entrar para os anais desse processo. O que acontece quando o Alexandre de Moraes ele pula a análise das teses de nulidade das partes? Viola a Constituição Federal. Artigo 93, inciso 9, que diz que o juiz tem que atacar todos os pontos. E isso ele não o fez. Por isso que o Fux, ele interveio daquela forma. Mas provas. Que provas foram mostradas? Eu vi inúmeras contradições da decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação, inclusive, à delação do Mauro Cid. Vejam a incongruência. Ora, o que o Mauro Cid diz é utilizado. Ora, o que o Mauro Cid diz não é utilizado. O que se utiliza das falas do Mauro Cid? Só quando suas falas são contra os acusados. Quando o Mauro Cid diz algo que convém à condenação, aí eles utilizam. Por exemplo, quando ele fala que existiu uma minuta de golpe. Agora, quando o Mauro Cid diz que a minuta do seu celular não era a minuta do golpe, isso não serve. O Mauro Cid respondeu a mim que aquela minuta do seu celular não era a minuta do golpe. Hoje o Alexandre de Moraes insistiu em dizer que a minuta do golpe foi encontrada no celular do Mauro Cid. O Mauro Cid respondeu a mim que não houve organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes insiste em dizer que houve organização criminosa. Então, é um processo de 78 terabytes. 78 terabytes. Nós nunca tivemos no Brasil um processo contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, contra terrorismo, contra narcotraficante, contra a pedofilia desse tamanho. É o maior processo da história do Brasil. E você não tem uma prova de tentativa de golpe. Você tem o Mauro Cid, que tecnicamente não é delator, porque sequer confessou um crime. Eu perguntei ao Mauro Cid, você queria golpe? Ele não quis responder. Primeiro requisito para o delator, confissão. Mauro Cid nunca confessou o crime. Segundo requisito, que apresente provas documentais. Mauro Cid nunca apresentou provas documentais. O que nós temos? Eu assisti a íntegra do voto do ministro Alexandre de Moraes e tudo que se tem são narrativas. O que são narrativas? São falas sem provas, são falas sem documentos, só narrativas. E aquilo que é apresentado pela defesa é desconsiderado. Não existe prova de tentativa de golpe, porque não houve tentativa de golpe. É a primeira vez da história do direito penal brasileiro que se está fundamentando uma sentença condenatória com base em cogitações. Está havendo uma grande driblagem argumentativa, esse é o termo, é uma grande chicana jurídica, eu vou usar o termo correto, a atingir a finalidade, que desde o início foi condenar Jair Messias Bolsonaro, um processo criado com essa finalidade. Então superaram todo e qualquer obstáculo, ainda que básicos, a atingir esse objetivo. Doutor Cecchini, só para esclarecer para a nossa audiência a questão procedimental ali no julgamento de hoje. O senhor disse que o ministro Alexandre de Moraes teria atropelado a etapa da discussão das nulidades, foi inclusive levantado pelo ministro Luiz Fux. Mas em outro momento, Luiz Fux disse que foi acordado entre os 5 ministros que não haveria discussão durante a leitura do voto. Só para explicar, a leitura das preliminares ali em relação às nulidades seria um momento anterior à discussão do mérito, onde deveria ter havido debate e a discussão entre os ministros? Essa é a praxe? É o que era esperado? É um órgão colegiado. Então, no órgão colegiado, eles fazem acordos de cavalheiros entre eles. Pelo que eu entendi do Fux, ele disse o seguinte, ali atrás no bastidor, nós combinamos que como o julgamento é longo, a gente não vai ficar interferindo, a gente não vai ficar intervindo na fala do outro. Um acordo de cavalheiros. E quando o Flávio Dino interveio na fala do Alexandre de Moraes, o Fux não gostou, porque houve ali uma quebra da confiança de um combinado entre eles. Agora, com relação a preliminares, o julgamento ele é exatamente o seguinte. O julgamento ele é dividido em 2 partes. É exatamente assim que funciona. Primeiro você vai julgar as questões preliminares, que são questões de nulidade. São questões que dizem respeito à forma, porque o processo tem um rito a ser seguido. Eu vou dar um exemplo para o povo entender de forma mais simples. Testemunha de acusação fala antes que testemunha de defesa. Se a testemunha de defesa falar antes que a testemunha de acusação, você teve a inversão da forma. Então, essa inversão gera nulidade. É uma questão preliminar. É uma questão que tem que ser discutida antes de iniciar o julgamento dos fatos.
Então eles superaram, o Alexandre de Moraes não quis ter essa primeira parte do julgamento. Ele disse o seguinte, que não há que se analisar preliminares porque elas já foram julgadas quando do recebimento da denúncia. Grande erro, grande atecnicismo, que é o que se viu hoje. Aquela sessão televisionada de recebimento da denúncia, que foi aquela sessão onde se decidiu se o Bolsonaro viraria réu ou não, naquele momento se estava a analisar preliminares das respostas à acusação. Hoje tem que analisar as preliminares das alegações finais, que é a última defesa. Então, ele não analisou partes das defesas apresentadas em alegações finais, dizendo, não, essas preliminares nós já analisamos. Não, isso é técnico. Isso viola o devido processo legal. Isso viola a Constituição da República. Aqui está um grande erro. Ele só poderia avançar para a discussão de fato, que é mérito. O que significa mérito? Mérito é fatos e provas, tá? Se ele tivesse primeiro analisado todos os pontos da defesa. Porque o juiz, isso é regra, tá? O juiz ele tem que analisar todos os argumentos da defesa. Todos. E ele não quis analisar os argumentos que atacaram questões de nulidade. Perfeito. Deixa eu incluir Silvio Navarro, que também tem uma pergunta para o advogado Jeffrey Schichini. Doutor Schichini, boa noite, é um prazer revê-lo. Doutor Schichini, eu queria pedir ao senhor, por gentileza, e da forma mais didática possível, que o senhor explicasse como é que funcionam os recursos. Por quê? Muito se fala, há uma expectativa sobre o voto do ministro Luiz Fux, não sabemos, evidentemente, assim como outros ministros, mas como funciona a questão do recurso? O embargo infringente, quantos votos são necessários? Ou, por exemplo, um voto singular, ainda que singular, dissonante de um dos ministros, poderia... as defesas poderiam fazer com que o pleno se manifestasse sobre eventuais controvérsias, sobre atropelos, sobre o rito. Qual é o caminho para um eventual recurso ao plenário, que já foi negado anteriormente, mas de uma forma didática, porque há muita dúvida sobre isso. Ah, não, são necessários 2 votos de ministros, não, mas um pode ser que já basta. Enfim, como não sou profissional do direito, eu queria recorrer a um profissional do direito. Navarro, ótima sua pergunta, até porque nós fomos surpreendidos agora no final da tarde com um voto do Flávio Dino. Vocês perceberam que o Flávio Dino abriu uma divergência com relação à pena do general Heleno, do Ramagem e do Paulo Sérgio? O que diz o regimento interno do STF? Artigo 333 do regimento interno. Quando você tem um quórum, então é uma turma. A turma é quórum reduzido. São 5 ministros, tá? Quando você tem alguma divergência em qualquer ponto, o regimento interno diz, havendo discordância em qualquer ponto, nasce um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? Esse recurso é tirar o caso da turma e levar esse caso para o plenário. Nasce a possibilidade desse recurso para o caso ir para o plenário. Todos estavam esperançosos que o Fux abrisse alguma divergência. Essa é a expectativa, porque se o Fux divergir do Alexandre de Moraes em algum ponto, nasceria a possibilidade para esse recurso. Só que fomos surpreendidos que isso já aconteceu antes. O Flávio Dino já fez isso. Então o Flávio Dino acabou de criar a possibilidade para recurso dessas 3 defesas, tá? Do Heleno, do Ramagem e do Paulo Sérgio, para o plenário. O que o regimento interno vai dizer sobre esse recurso? Há uma grande discussão se precisaria ter mais de um ministro divergindo ou apenas uma divergência. Eu entendo pela interpretação do regimento que basta um único ministro divergir. É isso que eu entendo. Então, essa divergência do Flávio Dino já é suficiente para que essas defesas que tiveram essa divergência na pena recorram ao plenário. Agora, no caso da Débora, lembra do famoso caso da Débora do batom? O ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu diferente. Ele disse que como houve uma única divergência, não seria possível embargos infringentes para o plenário. Qual que é o problema desse recurso, Navarro? O problema desse recurso é que o Alexandre de Moraes, ele é o relator. Então você faz o recurso para ele. Ele vai decidir se ele pega esse recurso e manda para o plenário ou não. O que ele, relator, pode fazer? Ele pode pegar e falar o seguinte, não preencheu os requisitos recursais,
eu não vou mandar para o plenário, acaba aqui comigo. Como ele está com essa sede de julgamento, por isso que a vítima não pode ser o juiz da causa, veja como ele está eivado de ânimo acusatório e condenatório, está nitidamente com os nervos à flor da pele. É nítido isso, né, gente? Por isso que a vítima não pode julgar o processo. Inclusive, em um determinado momento ali, peço até licença para fazer esse apontamento, em um determinado momento ele diz: queriam atentar contra o presidente do TSE, esse que vos fala. Eu. Ele fala eu. Ele usa esse termo, ele se coloca como vítima e julgador. Então tudo pode acontecer. E, tendo o caso recente da Débora, é possível, Navarro, que pela pressa que ele está em julgar esse caso, ele desconsidere qualquer divergência de outro ministro e diga que não cabe embargos infringentes porque deveria ter, no mínimo, 2 divergências e só o Fux divergindo em algum ponto não é suficiente. E isso é importante, essa discussão será importante, porque o Fux, quando da sessão de recebimento da denúncia, lá atrás, o Fux disse que esse caso é um caso de plenário. O Fux disse isso. O Fux que é um juiz de carreira, né, merece respeito neste ponto, é um juiz que fez um concurso. Ele disse, esse caso é de grande complexidade, esse caso tinha que estar no plenário, quórum estendido, 11 ministros. É o caso mais polêmico da história do STF, é um caso que não poderia ser resolvido às pressas na primeira turma. Lembrando que está na primeira turma, porque em 2023 eles fizeram uma chicana jurídica, modificaram o regimento interno para mandar para a primeira turma, para cair nessa turma que a princípio só tinham companheiros a acelerar. O que eles não querem é que esse caso chegue em 2026. Mas o Fux disse que quer esse caso no plenário. Então provavelmente o Fux divirja amanhã em algum ponto para nascer essa possibilidade de recurso. Mas o Alexandre de Moraes pode enfrentar essa questão dizendo que uma única divergência não é suficiente para levar esse caso ao plenário, como ele já decidiu no processo da Débora do Batom, Navarro. Doutor Chiquini, só para esclarecer, o ministro Flávio Dino, então, votou também pela condenação dos 8 réus, mas defendeu penas mais rigorosas para Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Entendeu ali que no caso do general Heleno, do Ramagem e também do Paulo Sérgio Nogueira, eles teriam participação menor e, por isso, teriam penas menores. Essa foi a divergência aberta pelo ministro Flávio Dino. Essa foi a divergência na pena. Ele chama de participação de menor importância. É uma causa de diminuição da pena, se eu não estou enganado, de 1/6 a 1/3. Diminui um pouquinho a pena, mas já é uma divergência do relator. Com relação a esses 3, nasceu esse recurso para o plenário. Mas ele condena todo mundo. Posição sobre 8 de janeiro é a principal disputa política do país. Nem a justiça nem a imprensa conseguiram comprovar para o público que havia um propósito golpista, né? Pablo Hortelã. Setembro do ano passado. Mas tudo bem. Então, isso é uma posição que muita gente já tinha comentado, sabe? Cara, pelo amor de Deus, não tem nenhum mandante, não tem nada, não tem nenhum vínculo causal. Como conectar todo esse... Foi apenas um ato de vandalismo. Uma manifestação que começou de um jeito e desencambou num ato de vandalismo. É só isso que aconteceu. Não é parte de um plano maquiavélico. Aí o Fux precisou relembrar isso ontem e apontar tudo a hipocrisia. No Supremo, Fux faz paralelo entre black blocs e outros atos como, né, o 8 de janeiro. Com o 8 de janeiro. Fux citou manifestações violentas realizadas durante a história democrática brasileira que não foram consideradas crimes e as comparou com os atos de 8 de janeiro. Fux citou casos como o do Black Bloc em 2013. Era Dilma, é petista pode tudo. Após enumerar vários casos de protestos com violência, Fux emendou. Agora vem a perplexidade. Em nenhum desses casos, em nenhuma dessas manifestações, se cogitou de imputar a seus responsáveis os crimes previstos da segurança nacional, afirmou Fux ao comparar esses atos com o 8 de janeiro. Verdades inconvenientes que ganharam destaque ao longo do dia de ontem. Aí ele também falou dos acampamentos. Qual é o crime de um acampamento? Me diz. Não configuram crimes eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações. Qual é qual o crime? Crime de quê? De acampamento? Como é esse crime? É o crime do escoteiro? Não pode acampar?
E aí ele fala também sobre a história da BIM paralela. Fux analisou a acusação sobre a criação de uma BIM paralela durante a presidência de Bolsonaro. Nada obstante, o Ministério Público possa cogitar desvio de finalidade no emprego de recurso desse órgão público, a atividade de coleta e análise informacional, ainda que por meio reservados, não tem nenhuma aptidão para configurar o crime. É um negocinho que às vezes é estranho. Não, olha só, um órgão de inteligência está fazendo relatório de inteligência. Ele também vai falar sobre quem tinha acesso a isso, quem não tinha, se tinha vínculo causal, se Bolsonaro sabia do que estava acontecendo, sabe? 1001 coisas que você vê, bicho, no final do dia é absurdo atrás de absurdo. Essa questão da BIM paralela, você vê que tiveram pessoas que nem eram da BIM que estavam envolvidas nisso. Teve um rapaz que foi preso, eu não lembro o nome dele, Richard, eu acho, o nome desse, sobrenome eu esqueci agora. O cara era uma pessoa comum na internet, o cara juntava informação de site, coisa e tudo mais, aí botava tudo junto num arquivo de Word e salvava como PDF, pronto. Não era uma pessoa que estava utilizando nenhum software do governo, sabe, nenhum dado, sigilo, nada, era só notícia de internet que ele juntava e botava lá pra, sei lá, falar bem ou mal de alguém, só isso. Essa era a BIM paralela. Mas vamos lá. Vamos falar especificamente sobre Jair Messias Bolsonaro. Estou tentando resumir, né? Porque foram 13 horas. 13 horas. O sem cabelos aí que adora, né? A simbologia, punir lá o Partido Bolsonaro 22 milhões e tudo mais, né? Então, 13 horas. Após 13 horas de voto, Fux condena Cid Braga Neto e absolve Bolsonaro. Como eu falei, né? Cid Braga Neto considerou culpado aí mesmo, que tramou tudo, etc. Tudo mais. O Ramagem só foi absolvido de 2 crimes dos 5 e Bolsonaro foi absolvido de todos. Fux afastou completamente as teses de organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Aí tá lá, né? É preciso condenar quando há certeza e absolver quando há dúvida, diz o Fux. O ministro do Supremo fez a afirmação a introduzir voto antes de abordar as questões preliminares e mérito da ação penal que pode condenar Bolsonaro, né? Isso ainda era 9h30 da manhã. Ninguém esperava o que vinha pela frente, né? Mas já deu uma tremida. Fux afirmou durante o voto que pode formar maioria na corte para condenar Bolsonaro, que um juiz precisa de firmeza para condenar um réu e humildade para absolvê-lo quando houver dúvida sobre as acusações. Aspas, no juiz criminal reside a maior responsabilidade da magistrada, de firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, de humildade para absolver quando houver dúvida. Aí tem um ponto aqui que eu queria destacar na matéria, né? Esses militantes vagabundos da imprensa. Afirmou durante voto que pode formar a maioria para condenar Bolsonaro. Isso aqui já é narrativa. Não é narrativa, como eu posso falar? Isso daqui já é uma forma de fazer política através da imprensa. Porque os jornalistas escreveram dessa forma. Se os jornalistas quisessem, eles também poderiam falar o seguinte, né? O ministro Fux afirmou durante o voto que pode abrir divergência no julgamento de Bolsonaro. Podiam colocar dessa forma. Que pode abrir divergência. Mas por que botar para condenar? Porque é o interesse da imprensa. Pode parecer bobagem, gente, mas não é. Não é bobagem. É a vontade da imprensa de perseguir e destruir Bolsonaro. Aí vamos lá. Uma das coisas que todo mundo discutiu, todo mundo apontou, toda a turma da direita fala sobre isso, mas desde o princípio. Tem fala do advogado de Bolsonaro, tem fala do advogado de Braga Neto, juristas debateram sobre isso. Em voto, Fux cita a tese do document dumping, evocada por defesa de Bolsonaro, que é o quê? Tu joga um monte de informação, impossível de um ser humano comum, está apto a, sabe, investigar os seus pormenores, e muitas vezes essas informações, todas desconexas, não estão indexadas, não tem um índice início, meio e fim, se vira aí, vê lá o que tu quer. E não dá tempo para as pessoas, sabe, analisarem esse processo. Ao alegar em seu voto que houve cerceamento de defesa, Fux citou a tese do document dump, uma tática de fornecer um volume excessivo de documentos sem a devida organização, dificultando a análise. O ministro afirmou que os 70 terabytes de arquivos poderiam ser equiparados a bilhões de páginas, a depender da resolução ou do número de caracteres. E aí, olha como é curioso. O Fux, ele não falou 70 terabytes. Aqui é
uma escolha do jornalista. O Fux colocou essa informação de um jeito que eu acho que tem um peso maior no ouvido das pessoas. Ele usou porque o tera, enfim, né? Pega o seguinte, é porque você começa, na verdade, de byte, aí tem kilobyte. Kilobyte não se usa mais, era na época do disquete, era 10 a terceira, né? É unidade de milhares. Aí depois do quilo vem mega, da física, que seria 10 a sexta, né? Que seria trabalhando já com milhão. Depois do quilo, você vem giga, que seria 10 a nona, e depois tera, que seria 10 a 12ª. Então, o que é que o Fux fala? Ao invés dele falar 70 terabytes, ele fala 70 milhões de megabytes. E ele tá certo nessa quantificação. Um leigo que não acompanha, sabe? E não sabe o que é computação, não sabe nada de computador. Quando escuta 70 terabytes, não sei lá, sei lá o que é terabyte. Agora imagina ouvir 70 milhões de megabytes. Ele fica, o cara só sabe o que é byte. Byte de computador. Meu Deus, 60 milhões. Então aqui também foi uma opção jornalística. E não tá errado. Colocou lá de forma mais resumidinha. Mas o termo utilizado no julgamento é mais curioso. Nuances que às vezes passam desapercebidas. Talvez fosse para defender o Lula, né? A Globo tinha falado sobre isso. É a mesma linha de argumentação na qual a defesa de Bolsonaro tem insistido. A expressão em inglês mencionada por Fux foi evocada pelos advogados, né? O document dumping. Em sua sustentação, dias atrás, Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, disse que, aspas, os autos chegaram em cima da hora das audiências em milhares de páginas, o que inviabilizou um contraditório efetivo. Fecha aspas, abre agora, né, mais umas linhas aí para mais comentários. Aqui também é opção jornalística. Jornalismo não é o que o advogado disse, não é o que o juiz disse. Jornalismo é a busca pela verdade. Uma boa matéria jornalística, e isso acontece quando você pode prejudicar a direita, o jornalista iria atrás de checar essa informação. Esse não é o papel do jornalismo? Checar os fatos? Expor as verdades que muitas vezes são indigestas, tanto por bem quanto por mal? E aí, é o que o advogado falou ou o que realmente aconteceu? Você termina de ler essa notícia e você não sabe se isso é verdade ou mentira. Você já percebeu isso? Teve ou não teve document dumping de acordo com... Você não sabe. Você não tem um juízo de valor. Isso daqui também não é aleatório. É proposital. Que é para deixar meio no ar, né? Talvez o Fux seja parcial. Talvez o Fux esteja tentando ajudar Bolsonaro. Essa situação... eu tô na dúvida se foi no início desse mês, porque já tá no dia 11. Eu acho que foi no mês passado. Deixa eu dar aqui uma olhada. Eu acho que foi mês passado. Se for mês passado, vai ficar um pouco mais fácil. Mas eu acho que foi mês passado. O cerco contra Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui, juntos. Olha lá. Manifestação, já é preso, as primeiras reações, crítica de decisão, julgamento se aproxima. Será que tá aqui? Acho que talvez esteja aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Tá aqui. Ó. A defesa de Bolsonaro juntou as alegações finais ao processo de tentativa de golpe. Aí o que tá, né? É a questão do document dumping, é o cerceamento. Tá aqui mesmo. Aí vem, ó. A Polícia Federal separou a mensagem do celular apreendido, só juntou essa mensagem aos atos e manteve o restante do conteúdo daquele celular fora do processo. Aí eles vão comentando, né, que, assim, no dia, né? Ó, a defesa fez uma petição afirmando que precisava de mais tempo para analisar as provas que tinham sido enviadas em 14 e 15 de maio, quando faltavam 4 dias. Enfim, e aí tem outro... Aqui tem mais, ó. Parte das provas enviadas para a defesa pediam uma senha de acesso. E adivinhem, a Polícia Federal não tinha disponibilizado. A defesa só conseguiu depois de iniciada a inquirição das testemunhas. Isso foi reconhecido pela própria Polícia Federal. Foi reconhecido onde? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui eles mandam um arquivo, ó, sábado, 17 de maio. Aqui está o site que o Felipe Monteiro Andrade compartilhou com você. E para a Blitz Eleitoral. Aí... tem o print dos arquivos, ó, pedindo digite a sua senha e o e-mail. Você vê, ó, assunto resposta, Felipe Monteiro de Andrade, né? Que é esse e-mail aqui, ó, Felipe Monteiro de Andrade. Aí,
eles respondem no dia 22. Eles mandam o arquivo no dia 17 e respondem no dia 22. Pedimos escusas, ou seja, desculpas por não ter disponibilizado assim anteriormente, e coloca as 2 senhas. Então, assim, o papel do jornalismo é em busca da verdade. Não é falar o que o advogado disse e o que o Fux falou. Você reporta e traz a verdade. Isso não é jornalismo. E o Rodrigo Castro trabalha em qual coluna? Do Lauro Jardim. A Globo precisa ser responsabilizada. Aqui está o recorte, né, da fala do Fux, que eu botei mais só para eu ter para mim, no Atlas, no futuro, as pessoas poderem checar, né? Até que eu tô falando aqui do Atlas, deixar aqui de sugestão. Vocês aí que forem assinantes, tiveram tempo aí. Eu sei que sempre tem algum assessor de político e tudo mais. Assim, ó, vocês aí que são assessores de política, e às vezes político, tem muita gente que acaba me assistindo. Você devia ser um pouco menos preguiçoso, ser um pouco mais gratos a Bolsonaro, né? Eu acho vocês um bando de uns vagabundos, às vezes, vocês da direita. Vocês deviam fazer o seguinte: não é por você não achar do meu lado, porque eu não fiz nada demais, eu só fiz juntar muitas notícias. Na verdade, acho que tem um valor grande. Vocês deviam fazer o seguinte, né? Eduardo é uma pessoa só, Paulo Figueiredo também. Vocês ainda tem um monte de gente, né? E tem aí o Valdemar e tudo mais. Vocês deviam pegar o Atlas, porque ela já está organizado. Você olhar em temas que vai ter o nome Bolsonaro, cerca Bolsonaro, autoritarismo tupiniquim, democracia tupiniquim, judiciário, assim, coisas bem diretas. Ver esses temas e ir passando só em busca de matérias da imprensa, Folha, Globo, Estadão, Veja, Metrópolis, UOL, onde essas matérias da imprensa trazem críticas ao poder judiciário brasileiro. Aí o que é que vocês fariam? Vocês pegam todas as matérias, mês a mês, lá às vezes está separado até por tema, vocês organizam da forma que vocês quiserem, e aí vocês pegam essas matérias, fazem um mega dossiê e publica para a internet se quiser, pode ser, vocês traduzem em inglês e vocês dão na mão do Eduardo. Dá na mão do Eduardo, tudo em inglês, tudo organizado, sabe? E vocês aproveitam e estudam também para estar na ponta da língua de vocês. Todos os absurdos que são feitos contra Bolsonaro e que a imprensa relatou ao longo dos anos. Difícil ter passado alguma matéria dessas críticas ao regime brasileiro que não está registrada lá no Atlas. Vocês podiam fazer isso também, né? Eu não faço com o teu tempo, mas está lá. A base já está lá. É só vir de janeiro de 2023 para cá. Não há um elemento que demonstre ciência de Bolsonaro do plano de golpe. Até agora, tá todo mundo querendo saber. Prova, nem a Globo conseguiu mostrar. Apesar do Ministério Público afirmar que Mário Fernandes, general que era secretário executivo da Secretaria de Governo e apontado como articulador do plano, imprimiu 3 cópias do plano, o IPJRA 44 de 2024 indica que apenas uma cópia foi impressa com base nos logs de impressão e, de qualquer sorte, as provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar, afastando de qualquer dúvida razoável, que essa minuta chegou a ser apresentada a Bolsonaro. Cara, o que é que tu apresentou de prova, assim, que de forma, assim, incontestável que essa única versão impressa chegou na mão de Bolsonaro? Me diz, porque quem acusa que tem que provar. Deveria ser assim, né? Muito menos que, após ter tomado conhecimento, que nem sabe, não consegue nem provar que Bolsonaro tomou conhecimento, que Bolsonaro tenha contado, né, tenha dado a sua anuência. Fux argumentou que o Palácio do Planalto, onde o plano da Operação Poial Verde e Amarelo foi impresso, era o local de trabalho das pessoas e que isso não significaria o indicativo de conhecimento de Bolsonaro do tema. Esse aqui tem que dar play. 16 segundos. Nem se logrou comprovar nos autos a diferença entre essas diversas versões. O réu está sendo acusado por um documento cujo teor exato não é conhecido, de origem incerta, e apresentado em uma reunião da qual nem participou. Nem se logrou comprovar. Está sendo acusado de uma coisa que foi apresentada em tese de uma reunião que ele nem teria participado. E não para aí. A tal minuta do golpe é assim, ó como é que tá. Ainda tá com a imagem em cima, um papel. Você não sabe nem qual é o teor completo. Como funciona? Você sabe que é o teor completo, bicho. A minuta do golpe é sério. A PGR usou isso como prova, tá ali, ó. A última parte da minuta encontrava-se parcialmente obstruída por um papel que propositalmente ocultava as provisões finais. Propositalmente. Como assim propositalmente, cara? De onde você tirou essa opinião que era de propósito? Como você chegou nessa conclusão que era de propósito?
Mas vamos lá. Tem mais. Vai falar do Felipe Martins, de Bolsonaro e também dessa questão diminuta. Seguindo a ordem cronológica dos fatos, a primeira conduta específica narrada pelo Ministério Público diz respeito a uma suposta reunião entre o réu Jair Bolsonaro e Felipe Martins no Palácio da Alvorada em 19 de 11 de 2002. Ao referir-se a esse encontro, a Procuradoria-Geral da República disse que o documento de finalização do golpe era preparado pelo grupo e acompanhado de perto por Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, a acusação não logrou indicar exatamente qual documento teria sido apresentado ou discutido nessa reunião, sendo certo que o seu conteúdo não veio aos autos. O próprio Correio Mauro Cid, cujo depoimento é invocado pelo Parquet, faz referência genérica a várias reuniões, sequer sabe precisar as datas. Então agora, diz o colaborador Mauro Cid, então agora, em termos de data, eu não me lembro bem como foi. Mas me parece que foi uma, duas, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. É assim que foi a acusação, formulou o seu pedido, que não restou adequadamente provado. Dureza, né? Mas o Ministério Público, em momento algum, apresentou provas da ciência ou da participação de Bolsonaro nos fatos. É só mais um. A quantidade de ADP já nem vou dar play nesse vídeo. Limitando-se a narrar condutas atribuídas a Anderson Torres, Vasques, Marília Ferreira Alencar e Fernando de Souza Oliveira. Né? Mas e o Bolsonaro? É a maior farsa jurídica que eu já vi, meu. Me perdoe, ministros. Não me falar que eu sou antidemocrático, não, mas não dá, gente. Não dá. Pelo amor de Deus, o que é que vocês estão fazendo com o país? O que é que vocês estão fazendo com o país? Na verdade, não vou nem falar de vocês, né? Porque eu acho que o negócio foi crescendo. Primeiro, não são todos. Segundo, também, né? A classe política ajudou. Ajudou e muito as coisas chegarem onde estão chegando. Mas, minha Nossa Senhora. Essa aqui também é auto-explicativo e se você olhar esse frame, né? Você vê ali o Flávio Dino tava realmente prestando muita atenção no voto do Fux, né? Olhando pro celular. E essa olhada do celular dele é curiosa, né? Não está olhando no Fux. Nossa linda Daniela Lima, que voltou a trabalhar no UOL, tá aí na Série B, né? Foi rebaixada, andou falando sobre isso. A gente vai falar daqui a pouco. Mas o Fux tá ali, né? O campeões. Muito de nós temos. Temos o quê? Porte de arma. Fux argumenta que simples porte de arma não caracteriza a organização criminosa armada. Sabe? Assim, vocês estão forçando demais essa barra, velho. Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Fux defende que bravatas e críticas ao poder não são crimes. Crítica não é crime. O cara precisa defender que crítica não é crime. Ministro diz que discursos de Bolsonaro não são ilícito penal. Crítica não é crime. Meu Deus do céu. E tá ali, né? Diante de todas essas coisas que ele falou mais coisas também. Eu peguei aqui só talvez os melhores momentos que eu achei que são de relevância, que vale a pena de comentar. Mas, para além de tudo isso... Olha o horário, 9h25 da manhã. Fux não tinha nem absolvido o Bolsonaro, mas já tinha começado com o pé na porta. Fux vota para anular todo o processo, todo, por falta de competência do Supremo para julgar os réus. Isso não diz para todo mundo assim, choque, né? Aqui só estão reportando o ocorrido. Em sua manifestação, Fux argumentou que os réus não são pessoas com prerrogativa de foro privilegiado, ou seja, não têm direito a julgamento em uma instância superior. Também acrescentou que mesmo se o Supremo tivesse de julgar a ação, não seria a primeira turma, mas o pleno, os 11 ministros. Aí veja, passado
meia hora, aqui é o vídeo, na verdade, né? Fux votou a favor do envio do processo da trama para a primeira instância e a nulidade de toda a ação penal por considerar que a maior parte dos réus já não tem mais foro especial. Botei esse vídeo também para guardar para a posteridade. Mas vamos lá. Passado um tempinho, só um pouquinho a mais, 2 da tarde, né? 4 horinhas depois, quase 5 horinhas depois, Fux cita pactos internacionais e abre caminho para recurso. Dizem defesas. Em 5 horas, a turma começou a quantificar o quão importante pode ter sido essa decisão do Fux. Dentre os muitos pontos favoráveis no voto do Fux, um em especial que eu não gosto das defesas dos réus na suposta trama golpista. As menções feitas por ele a acordos internacionais dos quais o Brasil é parte. Pouco antes do intervalo para o almoço, o Fux mencionou 2. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 66 e o Pacto de São José de 1978. E esse São José da Costa Rica, o pessoal fala muito, né? É uma questão internacional. Então, assim, você violar acordos internacionais, eu acho que acaba por, querendo ou não, né? Para uma parte das pessoas justificar, né, quando dizem que existe violação de direitos humanos, né? E perseguição política, caça às bruxas. Ambos oferecem salvaguardas para pessoas que se dizem perseguidas judicialmente e condenadas sem direito à ampla defesa e devem servir de base para recursos interpostos por advogados a cortes internacionais. Segundo advogados, um voto como o de Fux, fortemente embasado e doutrinário, aumentaria as chances de que os argumentos da defesa sejam ao menos ouvidos com atenção por cortes internacionais de direitos humanos. Ao citar o Pacto de São José, Fux citou que ele impõe comunicação prévia e pormenorizada sobre a acusação formulada. Isso, segundo o ministro, não ocorreu com delitos como os ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele mencionou também que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos assegura que toda pessoa acusada de um delito tem direito à igualdade e às garantias de ser informado sem demora, numa língua que compreenda a natureza e os motivos da acusação. Aí eu pergunto para vocês, né? Quando o Lula foi preso lá atrás, e você está vendo que hoje você ainda tem a boa vontade dos americanos em relação a Bolsonaro e a Santa Magnitsky, né? Ontem foi o dia da Santa Magnitsky, né? Ela operou ontem, ela operou milagres. Na boa, gente. O Fux é o mesmo cara que condenou a galera do 8 de janeiro. Essa boa vontade do Fux, eu acho que tem nome, né? Magnitsky. É o Magnitsky entrando aí, né? Fazendo seu efeito. Mas lá atrás, que o Lula não tinha nada disso e foi rodar, e não vem me falar que essa pressão internacional não serve de nada. O Lula teve aí os seus jornalistas que colaram junto. Na época, uma das grandes vozes, né, que levaram as críticas do Lula aos 4 cantos do mundo foi o Pepe Escobar. Eduardo e Paulo Figueiredo falaram, vão rodar a Europa, etc, tudo mais. Mas eu pergunto para vocês. Lá atrás, o PT entrou em campo para ajudar essas pessoas. Você olha para a situação do Eduardo. O PL não quer ajudar nem Eduardo. O Duda Lima, que gasta um dinheiro com um monte de coisa que eu acho que é totalmente inútil. E eu fico de cara como o marqueteiro pode estar ganhando tanto dinheiro para ter condição de ir para Roland Garros, Mônaco, vestir roupas caras, relógios de luxo, né, rapaz? É um negócio assim que você fala, meu Deus, rapaz, esse negócio de marketing é muito bacana, né? Ganha muito dinheiro. Assim, cara, vocês não contratam sequer um assessor de imprensa internacional. O PL tem assessor de imprensa para ficar lá acompanhando o que acontece, o que sai no Brasil, tudo mais, cavar entrevista para quem é do interesse do PL, o que interesse quer falar. Quando o Valdemar quer ir na Globo News, o Duda Lima liga para André Sadi, liga para o pessoal lá, coloca o Valdemar lá. Tem uma pessoa que é de ouro, que você não pode nem criticar. Recentemente esteve com Tonê, que é o chefe de relações institucionais do Globo, vocês sabiam disso? Mas eu não posso criticar porque eu não vou dividir a direita. Então assim, quando quer, gente que tem jatinho, a mesma pessoa que tem jatinho consegue se encontrar com a Globo. Mas quando é para ajudar Bolsonaro, ninguém se mexe. Aqui é aquela informação que, na verdade, essa da Globo dá até para provar. Saiu na imprensa, na conta do Igor Gadelha, inclusive. Não sei se o Gadelha disse que foi para se encontrar com o Tonê, mas eu tô falando foi com o Tonê o encontro, que é o número 1
do lobby da Globo com a classe política. Mas não vamos dividir a direita, né? Não vamos dividir a direita. Mas, enfim, Duda Lima, cara, cadê alguém para manter relacionamento de imprensa? Pra quando tiver interesse, sair. Wall Street Journal, não tem lá o Greg, não é vocês que acionam. E ela já comentou muito sobre o caso do Felipe Martins. Financial Times, The New York Times, né? The Guardian. Eu não converso com ninguém. Telegraph. Se move aí, irmão. Sabe? Parece até que o interesse do Duda Lima e do Valdemar é enfiar Bolsonaro na cadeia. Essa informação é real da Globo, viu? Eu não vou dividir a direita. Pesquisa lá no Igor dele, a ver se tu não acha. Fux dá um presente jurídico e outro político a Bolsonaro. Uma horinha depois. 3h50 da tarde. Os presentes foram dados por Fux ao acatar preliminares dos advogados, reconhecendo a incompetência absoluta do Supremo para julgar os réus e o cerceamento das defesas por dificuldade de acesso às provas. Com suas posições expostas no plenário da primeira turma, Fux dá mais um elemento, dessa vez, saiu da boca de um ministro do Supremo, para Bolsonaro reforçar a narrativa política de que não teve um julgamento justo. Do ponto de vista jurídico, Fux dá de bandeja a tese que a defesa de Bolsonaro almejava para questionar as posições do Moraes. Na avaliação de juristas, o voto de Fux poderá ser usado por Bolsonaro tanto para recorrer ao plenário do Supremo contra a condenação, como no futuro para tentar anular todo o processo caso os ventos da política mudem. E essa história dos ventos da política também vem pelas mãos da Folha de São Paulo. Fux indica a brecha para anular julgamento de Bolsonaro em futuro não tão distante. O próximo presidente da República vai poder indicar 3. Ele fala até ali, né? Já fala do Tarcísio, do Cadeirudo. Avista-se agora com clareza um possível caminho pela nulidade a partir do voto de Fux, que, com base nos sinais dos últimos anos de que o Supremo age de acordo com a onda política nacional. Foi assim quando silenciou e atestou o modus operandi da Lava Jato em seu auge, né? O Supremo atestou, e de repente, diante das revelações da Vaza Jato, e já temos a Vaza Toga, passou a anular tudo o que estava relacionado a Deltan e Moro. Ali houve uma discussão sobre competência de Curitiba e outras varas. Hoje, existe ao menos um voto de divergência, que é o de Fux. Há 10 anos, nem isso havia. Nem isso havia. O Supremo, na época, reconhecia por unanimidade a competência de Curitiba para julgar casos relativos ao Petrolão. Vamos gastar esse dinheiro aí, em Valdemar, em Duda Lima. Para de atrapalhar, cara. Sabe? A Globo também compartilhando dessa e outra, né? Além dessa questão da nulidade, voto Fux acaba também por reforçar a questão da anistia, né? Surpreendente o grau de divergência que Fux abre com o voto dele. O voto dele tanto fortalece argumentos agora na discussão da anistia, quanto fornece elementos para no futuro, numa possível virada de maré política, diversas dessas decisões sejam revertidas. Por exemplo, a questão do fórum em que se deu esse julgamento no Supremo. Uma história que a gente também já viu no passado recente do Brasil. Porque agora a questão da anistia é o seguinte, olha só, o julgamento não é unânime. Nem todo mundo acha que teve golpe de Estado. Então, assim, esse papo de falar que quem garante que essas pessoas realmente atentaram contra a democracia, né? Não pode dar indulto porque não dá indulto para crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas quem disse que foi? É só uma parte. Não é uma posição unânime. E talvez a maior parte do judiciário, inclusive, ache que não é isso, né? Se o julgamento fosse de toda a turma, vai levar para o pleno o julgamento? Matematicamente é possível. Na composição atual, não importa, matematicamente é possível. Então, assim, o voto do Fux também fortalece, né, a possível cobrança pela anistia. Aí vem aquela parte para dar uma risada, né, básica, do que é a esquerda e o que é o consórcio. Vocês devem imaginar como foi a cobertura da imprensa diante, né, das falas do ministro Fux. Aí vem o Sakamoto. Fux mantém Disney ao alcance com voto e joga colegas na fogueira de Trump. Oh, meu Deus do céu. Fux relativizou a democracia e normalizou o golpismo em voto pró-Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu. Fux não votou contra Alexandre Ogoné, vota contra ele mesmo. É Fux versus Fux. Oh, meu Deus. Só a nata da bosta do consórcio chorando. Aí o Noblar. Tá igual a eu. Igual a eu, né? Eu escrevo errado o tempo todo. Chuta a bola pra longe, com J, né?
Fux mata no peito as acusações contra Bolsonaro. Bolsonato. Aqui também, ó. Bolsonato. E chuta a bola pra longe. Ai, meu Deus do céu, velho. O Fux nem esconde mais que é um golpista. Já aí, né? Não é nem mais bolsonarista. Ele já é golpista já, né? Que é a mesma coisa. E aqui? Apagou a conta. Espero hoje cadeia. Ah, o chicote mudar. É pra cadeia. Essa história. Eu tô começando a ficar com raiva desse todo chicote mudar de mão, viu? Porque quando é um lado respeita tudo, o outro não respeita nada. Mas tá ali, ó. Olha a gênia. A gênia coloca no próprio perfil dela um link da Behance, que tá aqui, né? Que como você pode ver, tem uma biografia dela. E ela é o quê? Freelance em tempo integral, né? Trabalha onde? Na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma gênia, né? E desejando que o Fux, né, perca a vida. E agora? O ministro Flávio Dino acionou a PF, né, das ameaças que ele recebeu. E aqui, Flávio Dino, defenda o seu colega, ministro. Defenda ele. A Faria Lima, ó, Valor Econômico, Grupo Globo. Voto de Fux é contraditório e destoa de sua trajetória, dizem especialistas. A Célia é deputada federal pelo PSOL, né? O Daniel Silveira foi preso. Eu acho que ela tem que ser presa também. A regra é essa. Agora tem que lutar por regras iguais. Não sei se ela tem algum cargo no governo Lula, mas tá ali, ó, ninguém vai poder falar que Fux não se esforçou para defender os golpistas, não é mesmo? Ele está até agora tentando defender o indefensável. Sobrinho de Dilma critica Fux, indicado ao Supremo por sua tia. Líder do PT afirma que Fux ofusca advogado de Bolsonaro. Ele tá mais bolsonarista que o advogado de Bolsonaro. Ministro de Lula reage a voto de Fux, está fazendo comício. Aí você se pergunta qual ministro? Eu não sei, porque ele falou sob reserva. Um influente ministro com assento no Palácio do Planalto falou sob reserva. Avaliou que Fux jogou para a plateia e fez um comício na leitura de seu voto. Ah, meu Deus. Mas vamos lá que não para aí. No início do voto, como tá aqui o mesmo Rodrigo Castro lá de trás, Fux deu recado de 11 minutos sobre o papel do Supremo antes do seu voto propriamente dito. Antes de entrar nas questões preliminares, Fux fez uma introdução repleta de mensagens, entre elas o dever de imparcialidade dos juízes. Por isso que eles falaram que Fux jogou os coleguinhas na fogueira. O juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também o seu necessário dever de imparcialidade. Durante o julgamento, Moraes foi acusado por bolsonaristas de atuar além da função de julgador. O advogado Matheus Milanês, que representa Heleno, chegou a se referir ao ministro como inquisidor. Então, se um ministro está falando que os coleguinhas estão passando do ponto, eu acho que acaba por reforçar o ponto que estão violando direitos humanos, né? Juízes devem se abster de declarações públicas frequentes. Fux deixou para se pronunciar nos autos, não o que a gente espera. Nós, juízes, devemos nos abster de declarações públicas frequentes, notadamente de cunho político, haja vista nosso dever constitucional de preservar a independência e a imparcialidade das instituições que integramos. Tá bom entendedor, né? Minha palavra basta. Aí começou o chororô. Aí começa o chororô, mas o chororô lá de cima. Fux nem tinha absolvido ninguém ainda. Ainda era 11 da manhã. Mal tinha começado o voto lamentável de Fux, segundo um colega do Supremo. Lamentável. Assim resumiu um colega de Fux, sob condição de anonimato. Segundo outra pessoa que está no plenário da primeira turma, está todo mundo incrédulo com a manifestação de Fux. Aí vem Barney. Fala se Daniela Lima não parece o Barney. Eu sempre achei isso. Pô, fala que ela parece uma capivara. Acho que ela parece o Barney. Cadê você, minha linda? Ela ficou mais bonita. Você acha que ela ficou mais bonita depois do Ozempic? Ou foi Monjaro? Eu achava que ela tava mais bonitinha antes, sabe?
Ah, mas rechonchudinha assim, acho que tava com a pele mais boa. Talvez seja a Globo, né? Acho que foi pro UOL. Não tem mais o maquiador da Globo, né? Ficou em casa, aí maquiagem de casa não é igual a maquiagem da Globo, né? Mas segue linda. O voto do ministro Luiz Fux já supera o voto do relator do caso, o tamanho, né, em extensão, o ministro Alexandre de Moraes, e tem causado espécie dentro e fora do Supremo Tribunal Federal. Dentro do Supremo, a gente já trouxe aqui um pouco, Diego, há uma sensação majoritária de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, atacado, não de maneira direta ou nominal, mas em diversos pontos do voto do ministro Luiz Fux, de uma maneira que foi considerada desleal, inclusive não só ao Alexandre, mas à própria corte, por 2 dos integrantes do Supremo com os quais eu conversei hoje, né? Conversando também com colegas que estão acompanhando lá de dentro a sessão, há uma determinação dos ministros de nem sequer dirigirem o olhar para Luiz Fux nesse momento. O único que o faz, segundo eu consegui apurar com os colegas, é o ministro Cristiano Zanin, porque é o presidente. Porque é o presidente. Não pode nem olhar, gente. Não pode nem olhar. Aí tu lembra lá atrás? Do lindo ministro. Esse é bonito, viu? Tá doido. É o do mais bonito do tribunal. O nosso grande Dino. Ele tava no celular. Agora, olha como ele tá. Olha como ele tá feliz. A Tsuki deu zoom nessa hora, foi engraçado, né? Mas esse bate-boca aqui é tão bonitinho, rapaz. Não é muito longo, senhor presidente. Eu dava excelência também depois de terminar. Poderíamos dar 10 minutos depois. Depois de terminar essa parte. Para depois terminar os outros rounds. Ou Vossa Excelência pode... Vossa Excelência estima em quanto tempo para finalizar essa parte? Não, o voto completo. Não, o voto completo eu vou... Eu fico aqui até a hora que for possível. Podemos eu confesso, olha... Não, podemos suspender por 10 minutos, mas o importante talvez seja... Não, vamos continuar, sem problema. Não, para mim não tem problema. Vossa Excelência me avisa, então, a hora que for o caso de... Não, quando eu acabar aqui. Tá bom. Tá? Eu tenho ainda 1, 2, 3... 4, 5 réus, mas que tem uma conotação distinta em razão do que a acusação imputou a eles em relação de prática de atos executórios. Aqui já tem, não vai demorar. Na sequência, eu passo a tratar... Senhor presidente, isso é uma obrigação da Constituição. O juiz... Claro. Não, o juiz deve motivar suas decisões. Não, sem dúvida, todos nós. É só, como nós fizemos esse programa de trabalho... Não, aí nós terminamos hoje. E estendemos. Tá bem, é melhor. Mauricídio, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já votei. Absolvendo ou condenando? Condenando. Um crime, 2, 3... Um crime. Obrigado. Então é condenando Mauricídio e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Tá. Obrigado. Rapaz, 13 horas de votação, né? Eita! Eu também até igual o Flávio Dino, viu? Eu te entendo, Flávio Dino. Chato pra boneco esse negócio mesmo. Nossa senhora. É o preço, né? É o preço de ser poderoso. É passar 13 horas aí ouvindo o coleguinha que você discorda. Ainda de manhã cedo ainda. Incrédulos! A matéria da Daniela Lima era no final da noite de ontem. Você vê, né? Até, rapaz, quantas horas, tudo mais, pipipi, popopô. Só foi piorando, né, ao longo do dia. Incrédulos, ministro do Supremo vê incoerência de Fux, que aceitou denúncia contra réus do golpe. A Edson fala assim, ó, a incoerência do Fux talvez seja porque, ao longo do percurso, ele tenha percebido o verdadeiro propósito desse processo. Um vale-tudo para incriminar pessoas por crimes que não cometeram. Também pode ter a Santa Magnitsky, né, operando milagres. Piadas à parte, Luiz Fux carimba a faixa de paladino da democracia de Moraes. Tiveram 2 jornalistas, desses aí mais famosinhos do que eu vi, que resolveram analisar o caso ainda ontem e adotaram um tom bem crítico, assim, ao que estava acontecendo. A nota do William Vac, eu acho que é mais completa, porque ele já fez de madrugada. Ele já fez após o julgamento. A do Mário Sabino era com essas primeiras percepções, né? Você vê ali o horário, né? Publicado originalmente meio-dia, 11h57. Mas enfim, o único juiz concursado do Supremo. Olha que coisa curiosa, gente.
De 11 pessoas que tem lá, só um é juiz concursado. O Fux deu uma aula de direito a Alexandre de Moraes e aos demais integrantes do tribunal. Em voto admiravelmente técnico, 100%, esse daí foi 200% técnico. Ele votou pela incompetência absoluta do Supremo de julgar Bolsonaro e outros 7 réus sem prerrogativa de foro, acolhendo o argumento da defesa e relembrando o conceito básico de juiz natural. Incompetência agravada pelo fato do julgamento não ter sido levado ao plenário do Supremo, mas permanecido na primeira turma do tribunal. A Constituição da República delimita de forma precisa e restrita a hipótese que nos cabe atuar originariamente no processo penal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa Corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já haviam perdido seus cargos. Vocês já haviam, né? Acho que escreveu errado. Mas, Luiz Fux apontou o cerceamento de defesa dos réus, pelo fato de seus advogados não terem tido tempo hábil para examinar o tsunami de dados a partir dos quais a PGR construiu a sua peça acusatória, pensando alguns e descartando outros. O ministro retomou a velha e boa jurisprudência, não a jurisprudência de ocasião, tão ao gosto dos seus colegas. Para ensinar que, embora o direito tenha pressupostos na moralidade, ambos não se confundem. O sujeito pode ser um canalha, pode ser um patife, pode praticar ordinariedades, como exemplificou o Fux, mas se o sujeito não incorrer em crimes previstos na lei, ele não pode ser julgado criminalmente pelo seu caráter e pelo seu comportamento. O Mário Sabino fala isso aqui em vídeo, falou, cara, eu acho o Bolsonaro um golpista, um safado, se pudesse dar um golpe, mas isso não é crime, né? Ele querer dar um golpe, isso não é crime. Se ele pudesse dar... Não, cara, ele pode ser um safado, um canalha, todos os istas, falar palavrão, isso não é crime. Eu não posso punir alguém por conta disso. É o princípio da legalidade estrita do jurista italiano Cesare Beccaria, segundo o qual só as leis redigidas e aprovadas pelo legislador que representam a sociedade podem determinar os delitos e as penas. A legalidade estrita é a que impede que um tribunal faça julgamentos políticos e Fux não poderia ter sido mais claro nesse sentido claro. Não compete ao Supremo realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal. A maioria dos ministros do Supremo não está nem aí para a legalidade estrita e condenará Bolsonaro e outros 7 réus em julgamento político. Mas Fux carimbou a faixa de defensor da democracia de Moraes, apontando o tsunami de arbítrio produzido pelo ministro com a cumplicidade dos seus pares e abrindo caminho para que, no futuro, o julgamento possa ser anulado. Se Fux fez o que fez por ter simpatia por Bolsonaro, não importa. Muitas vezes, o certo é feito pelos motivos errados. PS. Enquanto escrevia esse artigo, o ministro continuava a ler o seu voto. Ele desmontou a acusação de que Bolsonaro e demais réus formavam uma organização criminosa, crime que, segundo o ministro, não pode ser banalizado. A imputação do crime de organização criminosa exige mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos, a pluralidade de agentes. A existência de um plano delitivo não tipifica o crime de organização criminosa, disse o Fux. Aí veio o William Vac. Final da noite lá. Nem tinha acabado ainda o voto do Fux. Voto de Fux sacudiu o Supremo ao expor questão de legitimidade da Corte para o julgamento. Não se pode cometer crimes para combater crimes. Com essa famosa frase, justificou-se no Supremo a anulação da Lava Jato. Os ecos dessa mesma frase voltam para assombrar o mesmo Supremo. Vieram pela boca do Fux, no julgamento de Bolsonaro, que, segundo ele, sequer deveria ser matéria para o Supremo. Em outras palavras, o julgamento tem um vício de origem, que já está sendo amplamente explorado pelos réus e seus movimentos políticos. Fux fez mais do que estragar uma festa da lição de democracia através do julgamento de Bolsonaro. Fux arrebentou a imagem da própria instituição com a afirmação de que o papel do julgador não pode ser confundido com ator político. O problema na divergência aberta por Fux na primeira turma não é apenas a meritória discussão jurídica sobre provas, cerceamento ou não da defesa, normas internas do Supremo, no caso de turma ou plenário, e entendimento de foro privilegiado. Involuntariamente ou não, o que Fux levantou foi o papel político que o Supremo assumiu. Fux expôs uma rachadura perigosa para a instituição,
que já teve embates violentos entre os seus integrantes, por exemplo, durante o julgamento do Mensalão. A diferença fundamental em relação ao episódio de 20 anos atrás é o fato do Supremo ser visto hoje por parcela substancial da sociedade brasileira como parte do embate político e não como instituição que apenas cumpre o seu papel constitucional. A rachadura é séria, pois não se registrou nada parecido quando o Supremo assumiu na prática o papel de ministro da Saúde informal durante o governo Bolsonaro, ou quando seus integrantes, através de conversas coordenadas, se mobilizaram para colocar freios institucionais no próprio Bolsonaro. O pecado original desta vez não está apenas na gradativa transformação do Supremo em mais uma instância da política brasileira, refletindo o que acontece em outros setores. Também a Corte Suprema perdeu figuras de projeção e liderança, ou as que ainda existem internamente, perderam a capacidade de dirigir informalmente a conduta, o conjunto. Aí olha agora. Esses 2 últimos parágrafos, eu acho que esse é até melhor do que o último, porque o último é só uma constatação. Mas esse aqui, falar com todas as letras, eu não fala nada que isso aqui é polêmico, mas veja só, perdeu-se o controle sobre um de seus principais integrantes, o ministro Alexandre de Moraes, cuja conduta já vinha causando sensível irritação entre alguns dos colegas. Isso viria à tona mais cedo ou mais tarde, mas explodiu com virulência no momento de circunstâncias particularmente difíceis. Perdeu o freio, hein? O sem cabelos aí tá... Eita, fedeu, viu? Vixe, eita, esse Fux. O Fux vai ser preso, viu? Elas são a brutal pressão política da Casa Branca sobre o Brasil, Essas circunstâncias difíceis. Exatamente pela atuação do Supremo e a articulação de anistia, que é uma afronta declarada da própria Corte. A questão de legitimidade do Supremo é o problema que o voto de Fux levantou. Jogou pra torcida, jogou pro Trump. Fux jogou pro Trump, Santa Magnitsky. E aí começou o chororô, Retórica de Fux cai como uma luva nas mãos de Trump. Eita. A leitura feita por um colega de tribunal é direta. Coleguinha, é sempre assim anônimo, nem falou qual é o nome do ministro. A retórica de Fux cai com uma luva nas mãos do Trump, isso porque reforça a tese de que Bolsonaro estaria sendo vítima de um processo espúrio. Ao fim, a fala de Fux acaba funcionando como uma peça perfeita nesse tabuleiro internacional. Alimenta o discurso de perseguição política, reforça a narrativa de Trump e amplia o cerco norte-americano ao Supremo no momento em que os ministros já enfrentam ataques dentro e fora do país. Aí vem a Luísa. Ministros avaliam que Fux expôs colegas a ataques e sanções. Eita, o Fux está ajudando a Magnitsky. Santa Magnitsky. Ai, Jesus. Integrante do tribunal avaliou que o voto do Fux joga os coleguinhas aos leões e os expõe a mais sanções dos Estados Unidos, bem como a novos ataques do bolsonarismo. Segundo fontes da corte, já era esperado que Fux abrisse um grauzinho de leve, de divergência. Mas aí o Fux realmente o Fux deu cambalhota com a moto. Meu Deus do céu. Mas a dimensão dessas discordâncias, e especialmente em relação a Bolsonaro, acabou com a surpresa. Pelo amor de Deus, velho. Não teve um brasileiro neste país que esperava isso. E agora, voltando no tempo, eu li essas matérias todas. 90% delas saiu na coluna da Bela Megali. Vote nos últimos dias. Na coluna da Bela Megali, várias matérias falando do Fux, do que se esperava. Votos do Fux será um balde de água... Deixa eu ver aqui. Fux, acho que foi balde de água fria. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Fux, balde de água fria. Deixa eu ver. Onde que saiu? Saiu uma dessa. Estados Unidos. O Brasil dos 47 postou isso, mas foi com base em alguém. Foi Malu Gaspar. Pronto. Deixa eu ver se ela usou balde de água fria. Banho de água fria. Banho de água fria. Banho, Banho. O banho de água fria de Fux na expectativa de bolsonaristas. O banho de água... Eita! Foi chororô pra tudo que é lado. E aí, gente,
É o que você tem que entender. Da mesma forma que você não vai ver, vamos botar o bode na sala, né? Eduardo Bolsonaro, às vezes batendo de frente com determinadas figuras da direita brasileira, não porque ele não pode ou porque vai dividir a direita, mas porque vai ter, às vezes o povo, o emocionado, não vai entender. Então, assim, muitas coisas, às vezes, né, sai pela imprensa. O próprio judiciário, né? Nem todo mundo lá é amiguinho. Às vezes tá no mesmo grupo de WhatsApp, mas o grupo às vezes é institucional, né? Não vai saber se o cara às vezes não vai até pro jornalista. Então, algumas coisas só se conversa face to face, né? Cara a cara. Então, você faz o quê? Você usa a imprensa para mandar recado. A política funciona assim. A imprensa no Brasil e esses jornalistas de bastidor, Malu Gaspar, Bela Megali, Lauro Jardim, Guilherme Amado, Igor Gadelha, e quem trabalha para esses jornalistas como Johan Heller, a Bruna Lima, que trabalha para o Guilherme Amado, Gustavo Zucco trabalha para o Gadelha, o Rodrigo Castro, o Gustavo Maia que trabalha para o Lauro Jardim, a Bela Megali trabalha sozinha, o Fábio Zanini, que trabalha lá uns 3, 4 debaixo dele, os 3, 4 trabalham debaixo da Mônica Bergamo. Enfim, a imprensa usa essa galera para quê? Mandar mensagens. E é isso que eu falo para vocês. E você agora aqui na imprensa? Tem muita coisa que sai na imprensa, muita coisa que sai na imprensa, muita coisa que tem um fundo de verdade. Basta você saber apurar a informação. Mas vamos voltar. A expectativa inicial era que Fux acompanhasse o relator, limitando suas oposições à dosimetria da pena. Na leitura de um ministro, Fux só não votou pela absolvição, como também minimizou as articulações do plano do golpe, chamando-as, por exemplo, de bravatas, o que enfraquece a unidade da corte na resposta contra os ataques. E esse caso foi levado para a turma para ser mais rápido e para garantir a unanimidade. Enquanto os bolsonaristas exploraram nas redes sociais a mensagem que Fux honra a toga, um colega disse que o ministro, na verdade, honra a manutenção do visto para o Mickey, para ver o Mickey! O magistrado citou que, conhecendo agora o conteúdo do voto, foi possível compreender o motivo pelo qual Fux disse na terça que não aceitaria ser interrompido, né? Que é para se evitar ser rebatido ou confrontado. Voto de Fux é analisado pelos Estados Unidos e serve de combustível para Trump. Mas enfim, né? Nos próximos dias, aí a turma diz, né? Tá lá, tá dando um bizu, tudo tá acontecendo. Segundo Paulo Capelli, nos próximos dias, a esposa de Moraes, Viviane Barsi, deverá ser incluída nas sanções da OFAC, ou seja, Magnitsky. Outros magistrados, assim como integrantes da PGR, da PGF e da PF, também estão na mira. Em seu voto, Fux argumentou que após a PGR apontar crimes de Bolsonaro na trama golpista, a Suprema Corte mudou o entendimento para que pudesse julgar o caso mesmo após Bolsonaro deixar o cargo. Segundo Fux, tal prática dá margem para que a ação penal venha a ser anulada no futuro. Eduardo Bolsonaro diz que ministros que acompanharem Moraes em julgamento correm risco seríssimo de sanção. Fux está demonstrando que não embarcou nesse navio furado, né, do regime de exceção. Outros ministros, pessoas normais, devem seguir o exemplo do Fux. Vamos ver, né? Eu acho que o julgamento vai terminar ruim no final do dia. Eu não tenho muita esperança, não. Não tem esperança no Zanin? Eu não tenho. Não tenho esperança na Carmen Lúcia? Ele não tinha no Fux, eu vou ter nos outros. Se eu for maluco. Flautista de Genebra, que há muito tempo estava desaparecido, reaparece para falar que governo Trump e conselheiros comemoram posição de Fux além do esperado. Ao UOL, né, ao Jamil Chad, que está em Genebra, né, nosso flautista de Genebra. Fontes em Washington indicaram que a decisão do Fux foi além do esperado. Ainda que o voto não mude o resultado de eventual condenação, os termos usados por Fux e a construção de sua decisão poderão ser instrumentalizadas pelos americanos para apontar que não se trata somente de uma visão de uma potência estrangeira. Na avaliação de diplomatas americanos, a postura de Fux agora legitima a posição do governo Trump de adotar sanções contra membros específicos do Supremo. E para terminar o vídeo de hoje, a família de Moraes compra mansão por 12 milhões de reais em Brasília. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a América. A família do ministro comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro Nobre. 12 milhões paga à vista, duas parcelinhas de 6 milhões. A compra está lá, feita pelo Lex, né, o instituto lá que vocês conhecem. A escritura de compra e venda foi assinada por Viviane, um cartório de Brasília, menos de 15 dias. Só para comentar que aconteceu de ontem. E também, gente, tem uma tragédia
nos Estados Unidos lá, envolvendo o Charlie Kirk. Eu nem comentei no vídeo de hoje porque esse assunto aqui é mais relevante, né? Eu só tenho 1 hora e, sei lá, acho que uma parte das coisas que eu comentei, acho que elas são relevantes. Eu acho que isso aí, pra mim é prioridade, só por conta disso. Mas é um caso relevante mesmo, que vale a pena mencionar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Mas, por hora é isso. Vamos ver como é que vai ser, né? Um dia mais animado ontem. Hoje eu vou me chatear de novo, já sei. Eu vou dormir, vou acordar já chateado. Essa é a tendência. Sei como são as coisas no Brasil, né? E no mais, a gente vai se ver amanhã, óbvio, né? E como eu sempre digo, se puder, vote em mim no iBest. Só o de jornalista, os outros nem faço questão. Não é que eu não faço questão, não vou pedir, não sou guloso. Se eu vencer uma categoria, eu já tô feliz. O link tá aqui na descrição, é o primeiro link. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar mais, pode se tornar membro do canal, né? Tem um botão de valeu, tem um Patreon aqui na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br, que como vocês veem, né? É o único registro da história brasileira confiável e realmente verdadeiro, né? A única forma de não deixar que a esquerda, né, mude e reescreva a história. Nunca antes na história deste país uma iniciativa similar foi feita. Sem brincadeira nenhuma, pode olhar na história do Brasil, tente procurar onde tentou-se trazer de forma organizada os principais assuntos do país, mês a mês, com comentários e todos os contrapontos e as provas, né? Tem coisa que é opinião, tem coisa que é prova. Como é a questão lá de Bolsonaro, né? Que os caras mandam as provas para analisar um dia, só manda a senha para acessar os arquivos 5 dias depois. Isso daí a imprensa tinha que trazer para o público. Como não traz, nós estamos aqui. E por isso que eles querem censurar a internet. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Vamos ver o desenrolar até o final. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.